O incentivo à leitura, além de ser uma importante ação cultural, promove também a inclusão social e o desenvolvimento de novas ideias. Autora do Pensamento, Rosilda Eusébio Costa. Umbanda e sua gente, canal que aborda a literatura espiritualista. Resenha do livro Folhas Miúda. Essa obra foi lançada em 2005 pela Mundo Maior Editora, da Fundação Espírita André Luiz, tendo 192 páginas e autora médiuma Marilis de Oliveira sendo narrada pelo espírito Carlos Eduardo. A autora de Folhas Miúdas, Várias Realidades Criando uma Atualidade, começou a frequentar um centro espírita em 1992, e já em 1996 com sua mediunidade aflorada passou a psicografar. Produziu algumas obras, A Vida Como Ela Não Deixou de Ser, Meus Mestres, Inimigo de Família, Teias do Passado, Vozes que Alertam, A Casa dos Milagres entre outros e atuava como terapeuta bioenergética quando do lançamento da obra. A Orbe é uma organização espiritual que se localiza sobre o céu da cidade de São Sebastião, no estado de São Paulo. Na contracapa, a autora explica que essa organização espiritual tem como objetivo incentivar estudos e produção intelectual, junto com alguns encarnados através do desdobramento, e médiuns que interagem na produção de obras. Entre alguns colaboradores, cita-se Zíbia Gaspareto e Luiz Antônio Gaspareto, ambos já desencarnados. O prefácio é assinado pelo espírito Carlos Eduardo, que faz menção a um dos temas do enredo Padrão de Comportamento do Meio, citando a influência da mídia televisiva, lá em 2005. Atualmente, com o sucesso das redes sociais, a mídia televisiva vem perdendo espaços em função de seu descrédito e pelo avanço do marketing digital, principalmente em função das novas gerações. Atinente ao livro, a narração é feita em primeira pessoa, pois há a participação integral de cabo a rabo do espírito Carlos Eduardo. Não foi encontrado ao longo do livro a data em que tudo ocorreu e, portanto, fica impossível fazer uma contextualização histórica, muito embora o assunto seja bem atual. O objetivo da obra é emocionar, envolver e lembrar que cada um de nós tem que plantar, adubar, regar e fazer a colheita. Vale aquela máxima: quem planta ortiga colhe ortiga, e quem se dispõe a plantar rosas irá colher rosas. Palavras-chave: reencarnação, livre-arbítrio, obsessão, violência doméstica, afinidades espirituais, desdobramento, modismos, ciúmes e padrão de comportamento do meio. A história em si é de uma tragédia familiar motivada pelo descontrole emocional do pai do adolescente Carlos Eduardo, que perdeu a mãe aos 7 anos de idade, ficando então sua educação sob a responsabilidade do pai, das tias e da avó paterna. O adolescente Carlos Eduardo, apesar de jovem, percebeu que algo estava errado com seu pai e com a gravidez de sua madrasta. Tinha ele um entendimento mais avançado da espiritualidade e notou que a presença do pai em casa fazia com que a criança se mexesse de forma normal dentro da barriga da mãe. Era como se a criança temesse vir ao mundo. Nessa altura dos acontecimentos, os obsessores agiam sobre o pai de Carlos Eduardo, fazendo com que ele levasse o terror para dentro de casa. Então, sucedeu-se uma tragédia, que veio a mudar o rumo de uma família inteira e gerou muita maledicência em uma cidade. As tradicionais fofocas e a imprensa sensacionalista pondo muito lenha na fogueira. Tragédias familiares envolvendo pais e filhos no Brasil moderno já viraram rotineiras e em alguns casos tratadas como se fossem banalidades pela sociedade. Um dos momentos que muito gostei foi quando o Carlos Eduardo, já no mundo espiritual, pergunta ao espírito que havia feito o papel de sua mãe, na sua última encarnação, o porquê dele tem vindo como filho de seu pai. A resposta dela foi o livre-arbítrio e que, no passado, Carlos Eduardo havia prestado um favor ao seu pai e este tomou aquilo como uma humilhação e por isto aguardou uma oportunidade de estarem encarnados para se vingar. Em outro diálogo, o que muito me chamou a atenção foi a declaração de sua mãe na mais recente encarnação, a respeito das trocas energéticas entre a mulher e o espírito que a mulher carrega por 9 meses. Aliás, um assunto bem legal para ser tratado em reuniões doutrinárias e palestras públicas. Concluindo, a meu ver, o objetivo da autora foi alcançado, trazendo esclarecimentos e conhecimentos que de uma forma ou outra, possam colaborar na jornada evolutiva de cada um de nós.
Não existe citação a mentores espirituais no decorrer da história. A linguagem é acessível, o texto é envolvente e apesar de a obra ter mais de 15 anos, se pode dizer que está atualizadíssima.